Fala galera, Daniel Tito aqui, mais um vídeo do canal TV Botafogo Notícias. A gente vai fazer um react aqui, né, do troca de passe, né, resenha pós-jogo do troca de passe, ver o que a galera lá falou a respeito dessa derrota do Botafogo para o Corinthians, né. O Botafogo perdeu de 1-0 e emendou sua terceira derrota consecutiva na competição. E tá difícil, né? Tá difícil, mas vamos assistir aqui. Eu tô na fé, tô na torcida. Não se esqueça aí de dar seu like, de curtir o vídeo e se puder compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para você estar me ajudando. Falou? Certo, Mansur. Boa noite. Boa noite. Bem-vindo ao Troca. O que está acontecendo com o Botafogo? É para se preocupar, embora a diferença não tenha caído, né? Ao final da rodada, o Botafogo vai continuar com os mesmos 7 pontos que tinha no início da rodada em relação ao Palmeiras, que é o segundo colocado. Mas o desempenho do Botafogo é para deixar o torcedor com uma pontinha de preocupação, pelo menos, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Boa noite a todo mundo que assiste a gente. Bom, motivo para preocupação tem em função de que está acontecendo nesse momento com o Botafogo uma coisa que não aconteceu no campeonato inteiro. Então é um teste diante de uma situação aqui, esse elenco, que já deu várias respostas boas ao longo do campeonato, passou por momentos em que havia motivos para apontar dúvidas, por exemplo, se sustentaria a liderança, como reagiria em jogos contra Palmeiras, contra Grêmio fora, como reagiria a saída do Luiz Castro, como reagiria a saída do interino, a chegada do Bruno Lage. Vários desses testes foram ultrapassados e o Botafogo manteve o seu rendimento por algumas rodadas. O que ele não vinha tendo até agora era uma sequência de resultados ruins. Quase sempre que o Botafogo tinha eventualmente até um desempenho ruim fora, mas vencia jogos ou conseguia pontuar fora, ele voltava para o Newton Santos e tinha uma vitória muito contundente, né? O de diferente agora, esse debate é mais profundo, é mais complexo do que parece. A grande diferença para o Botafogo agora, para mim, por enquanto, está mais. É evidente que tem uma oscilação de rendimento, mas para mim está mais no resultado do que no rendimento. Vamos pensar o primeiro turno do Botafogo quando ele jogou fora de casa. Se a gente pensar no jogo contra o Bahia, o jogo contra o Cuiabá, o jogo contra o Cruzeiro, o jogo contra o Grêmio. Não foram só esses, mas só citando alguns exemplos. Jogos que o Botafogo... O jogo contra o Atlético Paranaense que ele perdeu. Uhum. O jogo time contra reserva esse. Né? Isso. O jogo contra o Goiás que ele perdeu. O primeiro turno do Botafogo... O Botafogo foi um time fortíssimo em casa, mas foi um time que conseguiu pontuar muito fora de casa, mesmo em jogos que ele não rendeu tão bem. A liderança... Eu tenho dito isso desde o início. A liderança do Botafogo no Campeonato Brasileiro é indiscutível, porque ele jogou mais bola do que todos os outros concorrentes do campeonato. Ele foi o melhor time do campeonato até aqui e, para mim, isso não há nenhuma dúvida. Agora, o que criou uma sensação de um time que parecia imbatível foi uma pontuação que também foi construída em muitos jogos que tiveram ou parelhos, ou mesmo jogos em que o Botafogo não foi superior, em que as circunstâncias fizeram o jogo pender para o lado. E o Plácido deu muito mole nesse lance, né? Ele desistiu do lance, ele achou que a bola fosse sair e não acompanhou o atacante lá, o lateral do Corinthians. Deu muito mole, né? Gols, 80% do gol tá na conta do Gil Plácido. No Botafogo. E agora, em alguns jogos, as circunstâncias fizeram pender ao contrário. E isso, numa caminhada de 38 rodadas, acontece. Nenhum time na história do brasileiro sustentou o rendimento do turno que o Botafogo teve pelo campeonato inteiro. Isso em algum momento ia acontecer. Ia acontecer com o Luiz Castro, provavelmente ia acontecer com o Caçapa. Não dá para dizer o que ia acontecer, não tem realidade paralela. Claro. Mas a história indica isso. O que o Botafogo precisa agora é ter equilíbrio. Ele tem algumas questões de rendimento que a gente pode discutir mais adiante, mas para mim a grande diferença é que chegou o momento do campeonato em que, após tudo dar muito certo para o Botafogo, graças a ótimas atuações, mas também em jogos que ele não foi tão bem, e as circunstâncias vieram a favor, em que agora as circunstâncias estão indo contra como uma expulsão, com 20 minutos de jogo, que faz parte da caminhada longa. É a hora do equilíbrio para entender que faz parte da caminhada e que a campanha é tão boa que mesmo com 3 derrotas seguidas, o Botafogo continua com 7 pontos de vantagem. São 3 derrotas nos últimos 4 jogos. Em relação ao desempenho que o Mansur falava, essa oscilação, esse desempenho mais baixo do que a média do Botafogo, normalmente acontece fora de casa. Isso. Porque dentro de casa, o Botafogo, mesmo na derrota para o Flamengo, foi a única no campeonato até agora, o Botafogo fez um jogo ok, um jogo que competiu, poderia ter vencido, poderia ter vencido o Flamengo naquela oportunidade, mas teve um rendimento, né, dentro dos seus padrões. E o Botafogo em casa vai voltar a jogar na próxima rodada. Então, o que pode ser um indicador
da queda ou não do rendimento do Botafogo é esse jogo em casa. Porque se o Botafogo responder nesse jogo do Nilton Santos, tá tudo normal. É isso. Tá tudo normal. E a rodada é boa para o Botafogo aumentar a diferença. Se você pensar no Palmeiras, o Palmeiras vai ter um jogo contra o Bragantino, em Bragança, jogo entre os 2 jogos contra o Boca. Provavelmente o Palmeiras vai ser obrigado a fazer mudanças num elenco que é curto. Vai jogar provavelmente com muitos dos seus jovens que entram hoje como opção imediata. O Botafogo tem um jogo que ele é bastante favorito contra o Goiás. Não tem sido fácil fazer gol no Goiás recentemente. É bom a torcida do Botafogo também ir pro Nilton Santos, de paciência sabendo extra. Deve ser um exercício de paciência e tem sido para todo mundo com o Goiás. Mas o Botafogo tem todas as condições de aumentar a diferença. E com tudo isso, né, com essas 3 derrotas, vejam vocês, Alex, que a diferença continua em 7 pontos. Né? E mais uma rodada se foi. São 24 rodadas completadas até agora por quase todos os times. Né? Resta um jogo amanhã do Atlético Mineiro. A vantagem é bastante considerável, né, Alex? Boa noite, bem-vindo ao Troca, amigo. Boa noite, Felipe. Mansur, que honra de novo. Sempre bem vestido. Que isso, tem nem roupa para estar ao seu lado. Né, o nosso pessoal é bacana. Bem assessorado, né? Boa noite, quem está em casa. Uma coisa que não pode deixar é o seguinte, senão daqui a pouco parece que seria melhor estar na condição do Palmeiras do que do Botafogo. Isso não pode ser invertido, né? Verdade. Né? E daqui a pouco, se termina 2 pontos na frente e é campeão, daqui a pouco vai falar, poxa vida, mas o Palmeiras terminou melhor, ou qualquer outro time que possa chegar. Não, os 7 pontos ajudam porque os outros que estão correndo atrás. Isso poderia acontecer por que da queda? Porque é natural que o ser humano ele não esteja inspirado nas 38 rodadas. Né? Então todo mundo acaba passando, até nas equipes que já estão, de repente, mais tempo, mais bem montadas. O Botafogo não tinha esse favoritismo, ele construiu isso. Mas é um time também muito bom, igual aos outros. Né? A campanha, os números foram espetaculares, já está para a história isso. E vai estar para a história dependendo daquilo que realmente eles conseguiram através do equilíbrio para poder pegar. Então, assim, eu acho que é um ponto que jogar fora de casa não é fácil, ainda mais segundo semestre. A cabeça, o corpo de todos. Quem está aqui na zona de baixo, como o Corinthians está tentando escapar e jogando dentro de casa, eles vão ter que ter esse equilíbrio. Nunca passaram por essa situação, vamos dizer agora no campeonato, que estão passando, porém... Isso, eu acho que a entrevista do professor, do Mister Bruno Lage, eu acho que fala muito, ele foi realmente enfático nisso. Eles construíram isso, eles têm condição de seguir, mas de saber que realmente eles não vão estar sobrando, né? Porque realmente todos aprendem a jogar contra todos. E o nível de eficiência que o Botafogo teve, nem sempre é apenas por você jogar bem ou mal, melhor ou menos que o adversário. Às vezes você joga menos, tem menos volume, só que você consegue ser efetivo. E o Botafogo foi esse time que ele jogava muito bem, marcando muito bem. Era difícil tomar gol pela eficiência da marcação deles e a falta de quem jogava contra. E eles conseguiam fazer muitos gols, né? Então, acho que é um momento, sim, de... Lógico que gera tudo, né? Uma parte emocional de desconfiança, porque eles construíram um negócio que não é fácil. Mas você também ser protagonista, Felipe, para chegar lá, bater campeão, também não é fácil. Porque nem todos os profissionais que você tem... eles estão preparados para isso. Você está preparado para ganhar 15 jogos no campeonato, mas se mantendo ali na frente, com a carga de ser realmente o time a ser batido, é isso que eles estão enfrentando agora. Então o equilíbrio emocional é necessário, mas é muito boa a situação. Cada rodada que se passa é uma a menos. É isso. Vamos colocar os melhores momentos desse jogo de hoje lá na Arena, né, na Neoquímica Arena, em Itaquera, para mostrar que o primeiro tempo foi bastante ruim, né? O Botafogo até tinha mais iniciativa no começo do jogo, mas sem criar um real perigo. E aí, aos 20 minutos, né, com a expulsão infantil, eu diria, evitável do Marçal, o jogo se condicionou bastante. O Botafogo perdeu completamente a força até os minutos finais. E o Corinthians não tinha nenhuma objetividade, nenhuma criatividade no primeiro tempo, né, Mansur? Até a entrada do Renato Augusto, que melhora bastante. Isso, o jogo, alguns fatores vão mudando. Aí a expulsão, né, Mansur? Esse é o lance da expulsão. Só para deixar claro, não há nenhuma... Dá uma moral aí, falou, galera. Se inscreve no canal pra gente bater 1000 inscritos. Vamos lá, vamos continuar aqui com o Ele vídeo. chega depois. Ele chega Tinha depois. que ter sido expulso. E acaba atingindo com a sola da chuteira. É uma expulsão correta. Acho compreensível também que o árbitro tenha precisado ir ao monitor para checar de fato quem tinha chegado primeiro na bola, para ter uma
Mas acertou com a sola na canela Acertou do com a sola, Pedro, É né? pesado, né? Força que E se muita vai, força, não né? tem como. Acho que a expulsão é correta. Até a expulsão, o Botafogo tinha 5 finalizações contra 0. E aí se desenhava... Embora nenhuma perigosa, né, Não, professor? mais chute de fora da área até, né? Um do Tietchan que a gente viu. Sim. Agora, dava uma noção de um jogo em que o Corinthians esperava ter com seus 2 pontas escapes de velocidade contra um Botafogo de mais iniciativa. Aliás, é a isso que o Alex, inclusive, citou há pouco e o Bruno Lage faz menção na coletiva dele, que os adversários viram o Botafogo, um time que tinha uma transição muito forte e parece se preocupar em dar menos a possibilidade de atravessar o campo tão rapidamente. O fato é que o Bruno Lage, a partir daí, faz uma opção assumindo um certo risco. Ele leva o Tietchan para recompor como lateral esquerdo e faz a frente da defesa ficar com o Marlon Freitas e o Eduardo. É um pouco menos de combatividade por dentro. Mas o Corinthians também, com a formação que tinha, chegava com muito pouca gente ao ataque, muita gente por trás da bola, né? E dificuldade de articular. O Corinthians tinha... O 11 contra 10 terminou por expor a dificuldade criativa desse Corinthians. Aí o outro evento que para mim muda o jogo, aí o de Plácido no lance do gol, eu não compreendi o que ele tentou fazer no combate ao Bidu. Ele tenta dar um tranco no jogador do Corinthians em vez de acompanhar a disputa até o final. Como se o jogador do Corinthians já estivesse perto da linha de fundo e o tranco fosse Essa hora aí para fazer a bola sair. O jogador pensa que ele acredita que a bola vai sair. Não é que fica torcendo, ela correu tanto que vai, mas o Bidu chegou bem. E aí ele acabou só dando um tronco que não foi suficiente para desequilibrar o jogador do Corinthians e ele perdeu a disputa da bola. E bela bola do Bidu, na verdade, né? Dificuldade. Isso. E o jogo ali, para mim, tinha um evento que muda o jogo, que muda muitos jogos do Corinthians, aliás, é a entrada do Renato Augusto, né? Ele começa a ordenar um pouco mais o jogo, né? Ainda assim, até o gol, que sai numa circunstância muito curiosa também. Você vê como as circunstâncias que pesaram a favor, por vezes começam a pesar contra. Teve um escanteio logo antes do gol e o Gil tá na área. Essa bola volta, roda, mas o Gil permanece na área. Ele não retorna para recompor. Sim. Permanece para tentar aproveitar um segundo cruzamento, que inclusive demora a acontecer, né? O Corinthians nem tinha construído grandes oportunidades, ele tinha tido 2 chutes de fora da área, um do Renato, um do Rojas. Mais perigoso. Porque ele tinha uma superioridade sobre esses dois jogadores do Botafogo que faziam a frente da defesa. Acho também que depois do gol, o Botafogo teve um momento de instabilidade grande no jogo, aí o Corinthians teve mais finalizações, mas administrou também mal o fim do jogo, né? O Bruno Lage dobrou a aposta num time ofensivo, ele termina a partida com um meio-campo bastante leve, né, para tentar o gol, com o Gabriel Pires e o Eduardo como os 2 homens, em tese, à frente da defesa. Mas aí faltou um pouquinho mais, o time já desgastado, 70 minutos com 1 a menos. O fato do Corinthians ter feito o gol, naturalmente deixou o ritmo do jogo mais lento, porque o interesse dele cauteloso. O time do Corinthians, naturalmente, não é um time intenso, não é aquele time agressivo. Ele foi no jogo contra o Grêmio, naquele período que ele conseguiu fazer, dos últimos 15 minutos ali, só que naturalmente também você não consegue ser intenso daquela maneira o tempo todo. E quando o Renato não está naturalmente, você perde um pouco ou perde muito dessa qualidade. Só que o Corinthians, quando você vai jogar, até mesmo você estando com 10 e não sendo esse time tão agressivo, por característica dos atletas, sabe? Isso aí não tem nada a ver, isso é um fato, não é crítica, de diminuir, não é. É a característica do time, é o que ele vem mostrando. Por isso que às vezes deixou o Renato para um segundo período, porque às vezes o jogo já está mais desgastado, o adversário, e ele consegue, além de um controle de carga. Mas o Botafogo, ele jogou também numa cautela muito grande, né? Para um time que está na liderança, de repente o Corinthians, no momento que está, você emocionalmente, você consegue fazer um gol no Corinthians, naturalmente passa o medo para o lado contrário, apesar de estar a favor da torcida. E o Botafogo também, esse negócio ali, né? Ele ficou num ritmo meio cauteloso demais, acredito eu. Faltou poder no final com 10, depois de 70 minutos, faltou poder ofensivo, lógico, para ser contundente. Sim, lógico que os últimos 10, 15 minutos o Botafogo tenha tentado, algo que não fez. Mas a hora que mudou as características dos jogadores que entraram, né? Mas assim, a expulsão, de certa forma, ele te traz algo assim, mas quando você vai jogar contra uma equipe, igual nós estamos falando, seja qual for. Nós falamos também do São Paulo. São Paulo não é um time intenso, né? Um time mais de posse, ganhou muito em velocidade com a questão do Lucas, né? Então você pode, de repente, às vezes se expor para alguma circunstância, mesmo estando com 10, que é mais difícil, sim, né? Acaba perdendo no lateral esquerdo, como que eu faço, como que eu componho, e ainda você sai perdendo. Acaba sendo um trabalho. Porém, acabou ficando um jogo a caráter do Corinthians, mais administrado, que aí, a hora que o Botafogo, mesmo com um a menos, ele se encoraja para falar, poxa, eu vou perder de 1 ou perder de 2, aí que ele consegue. Se você consegue ter essa mentalidade de fazer isso antes, que nem sempre dentro do campo acontece como não aconteceu,
você acaba perdendo um pouco de tempo para poder, de repente, levar um susto para esse adversário que está com um jogador a mais, como foi o caso do Corinthians. Você que tá... Fala, Marcelo. Não, o Botafogo teve na parte final, o que ele fez foi tentar renovar o fôlego dos lados, né? Júnior Santos, Carlos Alberto, para tentar ter um pouco mais de força. E aí conseguiu chegar um pouco mais à frente, mas... alguns cruzamentos, O lance mais perigoso foi uma cabeçada do Vitor Sá, né? Um cruzamento do Hugo, né? Do lado esquerdo, o Vitor Sá desvia, mas a bola nem passou tão perto assim da trave, mas foi o lance mais perigoso do Botafogo. E outra, a gente não durante fala o da jogo. intensidade do Corinthians só com a bola. Eles sem a bola, o Corinthians também não é aquele time que consegue ficar mordendo, né? Então, muitas vezes, a troca, aquela questão de você ganhar campo, o Botafogo ele acabou conseguindo. Não, então, se ele tivesse, às vezes, um pouquinho mais naquele dia, de coragem, de ir, de repente, poderia também ter causado mais problema. Se você em casa aí está estranhando o uniforme do Corinthians está com esse amarelo, que às vezes na TV aparece até um pouco verde, né? Mas é um amarelo. E essa camisa se inspira na adesão de ídolos corintianos às diretas já, lá em 84, né? Aquela equipe do Sócrates, do Casagrande, do Vladimir, Zenon, os caras que eram líderes da democracia corintiana, participaram de comícios naquela época pelo direito do voto direto, né, para presidente. Então essa camisa aí é em homenagem. E os caras estavam no palco, né, aquele palco que é uma imagem que roda direto aí quando eles cantam com a Rita Lee e tal. O pessoal está com camisas amarelas e por isso a homenagem. O Corinthians jogou com essa camisa que é o terceiro uniforme do Corinthians. Sobre a expulsão do Marçal, a gente falou um pouquinho aqui. Vamos colocar o lance aí para tirar qualquer dúvida que eventualmente alguém possa ter. Então, galera, esse foi o vídeo. Essa parte aqui da entrevista e da discussão do Marçal, eu vou fazer um segundo vídeo específico falando sobre ela. Mas se você chegou até aqui, dá aquela moral, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Falou? Abraços, até o próximo vídeo. Fui!